Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Formule C e hoje a gente vai dar sequência ao nosso programa para precificação de produtos e serviços utilizando o VBA. Esta já é a aula 20 da nossa sequência, então olha só, são 20 aulas, né? Quase aí uma hora por aula na média, então são quase 20 horas de aula só nesse projeto aqui, é quase um curso. Só isso já deve fazer valer aí seu like e a sua inscrição no nosso canal para você não perder nenhuma aula. Mas o que a gente vai fazer aqui na aula de hoje? Né? Nessa aula eu vou te ensinar uma saída, né, uma estratégia que eu uso nos meus projetos aí de venda para que você possa usar o mesmo formulário para fazer a edição do produto e também a criação do produto. Né? Então você não precisa de mais de um formulário. Com essa estratégia vai ficar bem fácil. Ela dá um pouquinho de trabalho para fazer, então acompanhe aqui comigo. E se você perdeu as aulas anteriores, eu vou deixar aparecendo aqui em cima o link para você poder assistir a nossa playlist com todas as aulas, com tudo bem explicadinho para você não se perder em momento nenhum. E se por acaso você se perder em algum momento, deixa aqui nos comentários que eu vou te ajudar. Bom, então bora lá para o VBA para a gente dar sequência ao nosso projeto. Bom, galera, então esse é o nosso sistema que vocês já conhecem, essa já é a 20ª aula desse sistema. Bom, então tem aqui o botão de acessar sistema que traz a gente aqui para essa guia de produtos, que agora já aparece alguma coisa, né? Então a gente já tem aqui dois produtos que nós cadastramos, na verdade dois serviços, né? Que nós cadastramos na final da última aula. E agora qual que é a nossa missão? Né? Eu quero poder editar esses produtos. Né? Então, por exemplo, não sei se vocês se recordam, mas na aula passada, quando eu cadastrei esse consultoria 1, eu esqueci, né? Eu havia esquecido de colocar aqui o cadastro da família. Né? Então, até a gente atualizou o código aqui na hora quando a gente fez o curso online ali. Então, imagina que, sei lá, a pessoa esqueceu, como aconteceu aqui comigo, de colocar uma informação, ou esse produto mudou por algum motivo. Então, o que eu quero fazer? Eu quero poder editar essas informações. Como que eu vou fazer isso? Eu quero dar duplo clique aqui na linha, tá? Então, eu não vou colocar um botão aqui, tipo, editar, produto, coisa do tipo. Eu vou dar duplo clique na linha e, a partir disso, ele vai abrir essa janela aqui de cadastrar novo produto, só que com todos os dados já preenchidos, conforme aquele produto que eu dei duplo clique lá da minha lista, tá? Então, como que eu vou fazer isso, galera? Muitas vezes eu vejo o pessoal precisando fazer coisas desse tipo, tá? Então, até aqui um alerta, eu vejo o pessoal usando uma cópia do formulário, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui meu FR Produtos, né, que é o formulário que recebe essas informações pra gente. E aí o que a pessoa faz? Como eu tenho funcionamentos ligeiramente diferentes ali, para quando eu vou fazer a edição e quando eu estou criando um produto novo, a pessoa ela copia esse formulário inteiro, né, e coloca lá, sei lá, FR editar, por exemplo, FR editar produto. E aí ela chama aquele formulário. Só que você não precisa fazer isso, tá bom? Então essa estratégia que a gente vai usar aqui agora, ela é um pouquinho confusa no começo, mas ela é muito mais fácil do que se você for ter o trabalho de fazer o formulário todo de novo. Até porque o trabalho que a gente teve para fazer esse formulário aqui, né? Então ele tem um monte de coisas e eu não quero perder isso, não quero ter que fazer tudo de novo, ter que ficar copiando. Até porque se você ficar duplicando também os seus códigos, quando você precisa atualizar alguma coisa no código, a chance de você deixar alguma coisa passar e criar bugs dentro do seu sistema é muito maior, tá? Então, desse jeito, você vai ter um único código que vai salvar, independente se ele é um cadastro novo ou se ele é um cadastro editado. Ele vai salvar corretamente para as duas situações, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? O primeiro passo é a gente descobrir se a pessoa está criando ou editando o formulário. Para isso, eu vou criar uma variável. Tá? E essa variável eu vou criar aqui um módulo novo. Eu sempre gosto de colocar variáveis desse tipo num módulo só de variáveis, do mesmo jeito que eu faço aqui para as listas e faço aqui para as cores, tá? Eu acho que fica mais organizado assim. Então vou vir aqui, cliquei com o direito, inserir módulo, tá? Eu vou dar um nome para esse módulo, como sempre. Vou chamar ele de MD variáveis, só colocar em maiúsculo aqui, MD
variáveis. E aí, galera, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou definir uma variável pública, tá? Então, public, e eu vou chamar ela de edit, tá? Por quê? Ela, toda vez que eu estiver editando alguma coisa, e você pode, eu tenho código aqui, tem um projeto que eu estou fazendo para um cliente agora, inclusive, que eu vou entregar essa semana para o cliente, que eu tenho várias guias que são editáveis, né? Então, nessa mesma estratégia. E eu uso só uma variável para isso. Porque você pode ficar ligando e desligando a variável de acordo com a sua necessidade, tá? Que é o que a gente vai fazer aqui. Então, essa mesma estratégia com uma única variável, se você tiver 5, 6, 20 formulários que precisam ser editados, você pode usar isso aqui que vai dar certo, tá? Então, ela se chama edit e eu vou dizer que ela é do tipo as variant, tá? Variant. Perfeito. E o que eu vou fazer com essa variável? Nada. Vou deixar ela assim, quietinha. Aí agora eu vou fazer o seguinte, eu vou lá no formulário de sistema, ok? E vou vir na minha list box aqui de produto, da minha LT produtos, tá? E o que eu vou fazer com ela, né? Eu vou vir aqui no código dela, tá? Então vou dar duplo clique nela aqui. Vai aparecer LT produtos, evento clique. Eu quero o evento duplo clique, que é esse daqui, olha, evento duplo clique. Vou apagar aqui esse evento clique que eu não quero, tá? E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou falar para ele, olha, md variáveis, que é aquele módulo que a gente acabou de criar, ponto edit é igual a true. Ou seja, desse jeito aqui eu estou falando para ele o seguinte, olha, você está editando, tá? Então agora você está editando, você não está criando uma coisa nova, beleza? E agora é só mostrar o formulário antigo, né? Aquele formulário que a gente já tinha. Então, eu vou chamar aqui fr produtos.show. Né? Então assim ele vai abrir aquele formulário lá pra gente. Perfeito? Só essas duas linhas aqui. Olha como é simples, galera. Então eu criei uma variável public do tipo variant que se chama edit. Aqui no duplo clique eu simplesmente peguei essa informação, né? Então troquei essa variável para verdadeira e abri o formulário ali de produtos. Só isso, tá? Agora a parte chatinha vai acontecer dentro do formulário de produtos, tá? Então é aqui que mora a parte mais chatinha. O que eu vou fazer aqui? Olha, eu vou vir no código dele, eu já tenho alguns eventos desse formulário. Eu tenho o user form initialize, que é ali no início dele, e esse é um dos que a gente vai utilizar agora, tá? E eu tenho também o código do mouse move, né? Do evento mouse move. Esse daqui não vai mudar nada, então não precisa mexer nada nele. Tá? Então o que eu vou fazer aqui? Olha, no initialize, agora eu vou começar a verificar se aquela variável, né, que eu tinha, se ela era como verdadeiro ou como falso. Tá? Então, como que eu vou fazer isso? Como que eu consigo fazer essa pergunta para ele? É simples. Eu vou fazer antes aqui de qualquer coisa, né? Ou até melhor, nem precisa ser antes de qualquer coisa. Esses TPs aqui vão ficar iguais, eu não preciso mexer neles, tá? Eu vou vir aqui embaixo, olha, e vou fazer o seguinte, if, né? Então se md edit, md variáveis, desculpa, variáveis, ponto edit igual a false, né? Então igual a true, que é melhor. O que eu vou fazer? Then, e aqui eu vou colocar a tratativa do true, né? Então que é a parte nova. Else, ou seja, se ele não está true, ou seja, está false ou está vazio, o que eu vou fazer? Aquilo que eu já estava fazendo antes, olha. Então, tudo que eu vou fazer, olha, eu vou arrastar isso aqui para frente e aqui embaixo eu vou colocar end if. Então, toda vez que ele entrou e é true, ele vai configurar as caixas desse jeito. Toda que é true, né? Desse jeito. E toda vez que for false ou vazia, ele vai entrar desse jeito, tá? Então, percebe que eu mudei as duas informações, beleza? Ótimo. O que eu vou fazer depois disso? Agora falta fazer esse preenchimento mesmo. E tem algumas coisas que não mudam. Por exemplo, backcolor. Backcolor não faz a menor diferença, né? BT, se ele é BT cancel para ficar ali na cor e tudo mais, tudo isso aqui não muda. O que vai mudar é o TB e o CB, né? Só essas duas informações aqui que vão mudar. Então esses daqui
eu posso jogar eles para fora desse if, tá? Então eu posso jogar eles para fora desse if, porque eles são iguais, independente se é uma edição ou se é um cadastro novo, tá? Então eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou pegar esse with_me que está aqui, ok? Esse with_me que está aqui, eu vou colocar ele antes do if, tá? Para que ele faça essa verificação ali, esse foco, né, antes. Então esse end with que estava aqui, olha, vai vir também aqui para baixo. E aí eu vou dar um tab no meu if, porque agora é ele que está dentro do bloco, ok? Depois é só pegar isso daqui e dar um tab inverso ali, né, junto com um shift tab, né, para ele voltar uma linha. E aí ele já fica certinho. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses aqui, olha, que não mudam, que é o .backcolor, .bt, bt, bt e bt. Por isso que é legal a gente ter nomes que fiquem fáceis para a gente lembrar depois do que a gente está fazendo, tá? Percebe que eu nem preciso ficar conferindo. Só por se chamar bt, eu sei que eu não preciso deles aqui dentro. Eu vou dar um Ctrl X, tá? E vou trazer ele aqui, olha, antes do if. Então percebe que por enquanto, galera, o que eu fiz aqui? Eu só reorganizei o código que a gente já tinha, tá bom? Então eu só reorganizei o código que a gente já tinha. Então ele vai vir para cá, vai fazer esse margem, né, de lucro e tudo mais, TP família, aquela coisa toda, vai dar o foco no próprio formulário, configurar aqui essa primeira etapa. Depois ele vai fazer a pergunta, olha, você está editando ou não? Se sim, cadastra dessa forma, se não, é isso daqui que a gente já sabia como é que fazia. Beleza, agora como que fica esse cadastro em si, né, para ele pegar essas informações? A primeira coisa que ele precisa fazer é descobrir qual é o produto que a pessoa selecionou, né? Então, como assim? Como que ele vai fazer isso? Se eu for lá no Excel e vier aqui na guia de produtos, você vai se lembrar que a primeira coluna que a gente tem é a coluna de item, né? Então, se eu perguntar para o Excel qual foi o item, né, qual foi o produto que a pessoa selecionou, o retorno que eu vou ter vai ser esse número aqui, tudo bem? Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou perguntar justamente isso para ele. Para facilitar a minha vida, eu vou definir algumas variáveis aqui, tá? Então, eu vou definir aqui, olha, dim msforms.listbox, ok? Então, essa LT vai ser justamente a minha LT de produtos, tá? Então, perfeito. Até vou fazer melhor, vou mudar aqui, olha, vou chamar LT prod para diminuir a confusão aí, ok? Porque depois eu vou precisar de outra LT. Então, a LT prod vai ser a nossa lista de produtos. E agora, o que eu quero fazer? Eu quero definir um dim item, ou até melhor, produto, prod, as string, tá? Então, para ele salvar para mim qual é esse produto, ok? Feito isso, agora o que eu vou amarrar aqui? Eu vou fazer o seguinte, olha. Nessa situação, ele pegou então esse produto aqui pra gente, né? Ele salvou essa informação aqui do produto. Eu vou precisar setar esse meu LT, ok? Então, para que ele saiba de qual lista que eu estou falando. Set LT prod igual a fr, desculpa, sistema.lt prod. Né? Então ele já sabe que LT prod é fr sistema LT prod. Só que aqui eu vou colocar como controls, abre parênteses, aspas, fecho aspas, parênteses. Então assim eu estou falando para ele, olha, LT prod vai ser isso daqui, ok? Beleza. Agora como que eu faço aqui embaixo para ele identificar qual é esse produto? Eu preciso que ele fique rodando ali para mim esse produto, né? Então olhando linha por linha. Para isso eu vou precisar de mais uma variável, dim ESDouble, que vai girar ali para a gente todos os itens até encontrar o item correto. E aqui eu vou falar para ele o seguinte, olha, for i igual a 0 to lt prod, que é a lista que a gente acabou de configurar ali em cima, ponto list count menos 1. Então ele vai rodar por todos os produtos dentro daquela lista de produto. E aqui eu vou colocar um next, tá? Feito isso, o que eu vou fazer aqui em cima? Eu vou perguntar para ele if lt.ltprod, né? Ponto selected e é igual a true, then, e aí eu vou falar para ele
colocar esse número do produto dentro da minha variável prod. Prod é igual a lt prod.list_i. Então assim eu peguei aquele produto e salvei nessa variável prod. Agora eu consigo procurar ele, que fica muito mais fácil. E depois, para ele não ficar rodando ali os outros itens, já que eu já encontrei o produto selecionado, existe for. E assim ele vai sair dessa lógica. And if. Perfeito. Então agora eu já consigo descobrir qual foi o produto que a pessoa clicou. Vamos ver até aqui como é que esse código ficou, tá? Lembrando, eu sempre sugiro para vocês, façam um pedaço pequeno do código e testem. Isso facilita a vida de vocês, tá? Facilita o entendimento de vocês. Então vamos testar aqui. O que eu quis fazer aqui? Eu quis, por enquanto, só descobrir qual foi o item que a pessoa queria fazer a edição. E aí eu vou colocar aqui para ajudar a gente, message box prod, ok? Só para a gente ver, esse message box daqui vai sair, tá? Eu vou remover ele daqui, beleza? Vamos abrir lá o sistema. Cliquei ali para rodar. Vou vir para cá, eu vou pegar o cursos online aqui, que é o item 2, tá? Então olha lá, já apareceu aqui o número 2, né? Então ele já sabe que o item que a gente está procurando é o produto 2 e apareceu aqui o formulário. Beleza, então já está funcionando agora. Então eu já consigo clicar, achou o número 2, abriu o formulário. Se eu clicar no número 1, abriu o formulário. Então tá ótimo, por enquanto está funcionando, tá? O que a gente vai fazer agora? Agora que eu já encontrei esse produto, eu vou precisar pegar as outras informações referentes a esse produto, tá? Então, por quê? Lá na nossa lista, né, se eu vier aqui, olha, no cadastro produto, agora ele vai ficar abrindo aqui, mas não se preocupe que a gente já vai resolver isso, tá? Vou marcar aqui um item só para a gente ver uma coisa. Olha quantas informações, né? Deixa eu só ver aqui o que ele está reclamando. A gente faz alguma mudança, ele cria alguns bugzinhos, mas não tem problema. Deixa eu fazer o seguinte, olha. Deixa eu abrir aqui o produtos sozinho. Então deixa eu colocar um item ali. Beleza. Então o que acontece? Olha, ele pede algumas informações e eu vou ter que, para cada item que faz parte daquele produto ou serviço, eu vou ter que preencher isso aqui tudo. Então eu tenho que descobrir qual que é o nome do componente, qual que é a categoria dele, o fornecedor, o valor de compra, o valor de venda, a quantidade e o valor final, tá? Então, da onde que eu vou tirar essas informações? Vamos dar uma olhada lá no Excel, né? Então, por isso que a gente guarda todas essas informações, ok? Então, se eu vier aqui na guia componentes, tá? Eu tenho justamente, olha, o nome do componente, a categoria, que é uma coisa que eu preciso, o fornecedor, né? Unidade de compra e venda eu não estou usando lá, mas eu tenho valor de venda, e valor de compra e valor de venda. Então perceba que eu tenho quase tudo que eu preciso aqui. E lá na guia de produtos, a gente já salvou o seguinte, olha, o item, ou seja, o produto, o código do produto em si, o componente, né, que facilita aqui bastante a nossa vida, e a quantidade. E multiplicando, né, a quantidade pelo valor de venda, eu tenho aquele valor final, tá bom? Então é assim que a gente vai fazer aí esse preenchimento da nossa list box, beleza? Bora para lá então para a gente poder fazer isso. Como que eu vou fazer isso agora, né? Abrir aqui, então eu tenho aqui o meu message box, não preciso mais dele, a gente já viu que já conseguiu fazer essa identificação. O próximo passo agora é a gente ir lá na nossa Excel, né, e entender qual é o nosso item, né? Então, onde que começa o cadastro desse item? Por isso que tem essa coluna item aqui, por isso que ele fica esse número. E esse número é justamente aquela informação que a gente pegou aqui no prod, tá? Então, eu vou falar para ele o seguinte, eu vou definir uma variável que vai servir para a gente buscar isso. Então, eu vou fazer, ó, dim L de linha as double, perfeito? Feito essa variável L, agora eu posso falar para ele o seguinte, L vai ser igual à nossa planilha aqui de produtos, tá? E a nossa planilha de produtos, a gente pode dar uma olhada aqui em cima, olha, é justamente a nossa PL produtos, tá? Então, PL produtos ponto range, e aí a gente está aqui na coluna V, né? Então, cifrão, aspas, né? Cifrão V, cifrão, dois pontos, cifrão V, seleciona a coluna V inteira, ponto find, coisa que a gente já fez 1 milhão de vezes aqui nesse projeto, né? What, dois pontos igual, e o que eu vou procurar agora? Eu vou procurar o prod, né?
Então, desse jeito, eu vou procurar essa informação, vou procurar esse número lá dentro, tá? Em look in, dois pontos igual a xl e values, look at, dois pontos igual a xl e row, ponto raw. Beleza, então assim, se eu selecionei lá o produto 1, ele vai achar que é a linha 2. Se eu selecionei o produto 2, ele vai achar que é a linha 5 e vai salvar naquela variável L. Isso já me ajuda muito, tá? Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou atualizar algumas informações, tá? Então, eu vou criar variáveis que eu possa guardar essas informações para facilitar a minha vida, todas do tipo string, tá? Então, o primeiro passo, né, vai ser o seguinte, componente, né? Então, dim comp as string, depois a categoria dim cat as string, depois fornecedor dim form as form, né, para não dar problema, as string, depois valor compra, né? Então eu vou chamar aqui vcompra as string, dim vvenda as string e dim qnt as string e dim vfinal as string. Então essas são as variáveis. Cada variável é uma coluna, tá? Opa, ficou tudo junto aqui, né? Cada variável aqui é uma coluna lá da nossa lista. Então assim fica mais fácil para fazer o preenchimento. Então o próximo passo agora é coletar cada uma dessas informações, ok? Então da onde que eu vou tirar ali o componente, né? O componente, o que vai acontecer? Se ele achou que a primeiro componente do produto 1 é a linha 2, então eu vou olhar a próxima informação, que é justamente aqui, olha, o componente, né? Então eu vou falar para ele o seguinte, comp vai ser igual a pl produtos, ou até, produtos até vai ficar melhor, produtos.range, cifrão, né? E agora eu vou procurar na coluna W, que é onde está a informação do componente aqui, W, cifrão, e comercial, L, que a gente acabou de descobrir, ponto value. Então ele vai pegar esse nome que está escrito aqui e vai salvar na linha variável comp. Depois disso, eu já vou aproveitar que eu estou aqui e vou pegar aqui a quantidade, tá? Então, QNT é igual, foi assim que eu salvei mesmo, né? QNT, isso, vai ser igual ao PL produtos.range, cifrão, coluna X agora, né? Então, cifrão X, cifrão, e comercial L, ponto value. Perfeito. Então, com isso, ele vai pegar essas duas informações e já salvou duas ali das nossas variáveis. Lembrando, né? A gente tinha ali, até estou com uma colinha aqui das variáveis certas, tá? Então, o componente já foi e a quantidade já foi. A próxima agora, categoria, fornecedor, valor de compra, valor de venda e valor final que vai ser calculado. Tá? Então, as próximas 4, onde que elas estão? Né? Elas estão aqui no componentes. E como que eu vou procurar? Eu vou procurar elas com base aqui na nossa informação da coluna B, tá? Só que olha que interessante. Ele vai fazer isso daqui sempre, né, que o meu L estiver com o mesmo valor lá do meu prod, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Olha, antes de fazer isso, eu vou fazer um while. Então, while pl produtos.range, cifrão v, cifrão, e comercial L, ponto value, é igual a prod. Né? Então, enquanto eu estou falando do mesmo produto, eu quero que ele continue fazendo isso daqui, olha. Tá? Então, por quê? Desse jeito, já vou deixar aqui um w-end, desse jeito, ele vai pegar todas as informações ali de todas as linhas que fazem parte daquele produto em específico. Tá? Então, esse while PL Prods é para isso. Tá? Beleza, agora sim. Então, ele fez aqui a verificação. O que eu vou fazer aqui agora? Né? Eu vou precisar encontrar onde que está esse componente. E para isso, eu preciso de uma nova variável L. Tá? Então, eu vou chamar ela de L2. Tá? Então, dim L2 as double, para pegar agora as informações dos componentes, tá? Então, o que vai acontecer aqui na nossa planilha componentes, que é justamente a nossa PL comp ali. E o que eu vou fazer aqui? Lá na minha PL comp, né? Então,
Posso até fazer aqui, olha, with pl comp and with, ok? E aqui eu posso fazer o seguinte, né? Posso mandar ele procurar dentro da coluna B, né? Então, ponto range, cifrão B, dois pontos, cifrão B, ponto find, what, dois pontos, igual. O que eu estou procurando ali? Componente, que é a minha variável comp. Look in, dois pontos, igual, x0 e values. Look at, dois pontos, igual, x0, row. Ponto raw. E esse número, né, de linha eu vou colocar na minha variável L2. Né? Então, L2 vai ser igual a isso aqui tudo. Tudo bem? Então, comenta aqui embaixo, hashtag perdido, né? Se você se perdeu com isso daqui, para eu poder tentar te ajudar com isso. E não se esqueçam, deixem aqui nos comentários dúvidas, dificuldades que vocês têm. Eu sempre vou fazer de tudo aqui para tentar ajudar vocês. Fico bastante feliz em conseguir ajudar vocês, tá? Então é só deixar aqui nos comentários quais são as dificuldades. Eu sei que essa estratégia aqui, ela confunde um pouquinho a cabeça, porque você tem preenchimentos variáveis ali, tá? Mas isso vai ficar bem legal, vocês vão gostar aí do resultado, ok? Bom, então beleza, eu descobri qual é a linha onde eu tenho aquele componente em específico. Agora eu vou pegar as outras informações dele, começando pela categoria, tá? Então cat vai ser igual a ponto range, e aí vamos ver onde que está a categoria, na coluna C, né? Então, aspas, cifrão C, cifrão, e comercial L2, ponto value. Aí a próxima informação é o fornecedor, né? Então, form é igual a ponto range, cifrão D, cifrão, e comercial L2, ponto value. Agora, a próxima que a gente precisa é o valor de compra, tá? Então, eu chamei ela lá de vCompra, eu acho, né? vCompra e vVenda, é isso mesmo. Então, vCompra vai ser igual a ponto range, e aí vamos ver onde que está o valor de compra. Está na coluna H, né? Então, em aspas, cifrão H, cifrão, e comercial L2, ponto value. Venda vai ser igual a ponto range, provavelmente na coluna I, né? Então aqui coluna I, aspas, cifrão I, cifrão, e comercial L2, ponto value. Então assim eu peguei quase todas as informações que eu precisava para fazer o preenchimento lá na minha lista, ok? Só que o que eu preciso fazer aqui ainda, né? Agora eu preciso calcular aquele valor final, né? Que é justamente o valor de venda vezes a quantidade, tá? Então eu vou falar para ele o seguinte, olha, pega a informação que você tem, vou até fazer um pouquinho separado aqui, né? Eu chamei de V final. V final vai ser igual, e aqui, olha, eu não estou convertendo tudo para número, porque senão ele vai me dar trabalho lá, porque aqui, olha, no Excel ele já é número, tá? Então, depois não vai ficar bonito na minha lista, vocês vão ver, eu vou mostrar aqui para vocês. Ele não vai seguir o formato de dinheiro e tudo mais, tá? Então, V final, ele vai salvar aqui um número nas duas informações, tá? Então, eu vou falar o seguinte, como eles são strings, né, esses valores aqui em cima eu vou colocar já, até antes de fazer o V final, vou colocar o seguinte, olha, format, isso daqui no formato R cifrão, e aqui eu vou deixar, né, jogo da velha, vírgula, jogo da velha, ponto, 0.00, tá? E fechou, beleza? E aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa, olha, format, para que ele salve no formato de dinheiro e fique agradável lá na nossa lista, tá bom? Então, R cifrão, jogo da velha, vírgula, jogo da velha, 0.00. Tá? Então, fechou aqui, ele fechou lá o parênteses e já vai deixar bonitinho. Agora, o que eu vou fazer? Aqui eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou fazer a multiplicação. Então, format, né, para transformar em dinheiro, aí eu vou multiplicar, então, o valor de venda, só que o valor de venda ele vai estar no formato de dinheiro, então CDBL, para transformar em número, né? V venda, vezes QNT, né? Que é a quantidade, ok? Então, fez isso, eu vou converter isso daqui para o formato de dinheiro, R cifrão,
E aqui, jogo da velha, vírgula, jogo da velha, 0.00. Fechou, fechou. Então assim, ele vai salvar aqui todas as variáveis que a gente precisava, tá? Então já colocamos todas as variáveis aqui dentro, perfeito? O que eu vou precisar fazer agora, né? Agora que a gente coletou isso aqui tudo, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui pra gente um teste só para você enxergar como que isso vai aparecer, tudo bem? Então eu vou fazer aqui embaixo, olha, message box. Isso aqui, se você está acompanhando comigo, não precisa fazer, tá? Eu vou apagar isso daqui, message box. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó, comp, né? Tracinho, vai aparecer o nome do componente, opa, e-comercial, tracinho, tracinho, e-comercial. E vou copiar isso daqui porque eu sou preguiçoso, né? Então comp, aí eu vou colocar aqui ó, o QNT, vou colocar todas as variáveis aqui só para você ver isso aqui aparecendo, tá? O QNT, o cat, o form, o vcompra, vvenda e vfinal, ok? Então, e também, né, eu preciso fazer um incremento dessa minha variável L aqui para não fazer um loop infinito, né? Então tomem sempre cuidado com isso quando vocês forem fazer o while aqui que tem essa estrutura, porque é muito comum a gente esquecer de incrementar a variável, pelo menos para mim, tá? Então eu vou fazer o seguinte, isso aqui você já faz também no seu código, tá? Faz o seguinte, olha, L é igual a L mais 1, perfeito? Então assim ele vai funcionar bonitinho. Esse message box aqui você não precisa, mas o L é igual a L mais 1, sim, perfeito? Então, salvo, vamos rodar aqui para a gente ver e entender esse message box como é que vai ficar. Então eu rodei, né? Opa, deixa eu rodar aqui pelo sistema, né? Então, FR Sistema, agora sim, rodei, acessei, vou clicar aqui no primeiro, que só tem um item, olha lá, aluguel de veículo, deslocamento, na verdade o primeiro tem mais, né? Tem um aluguel, então ó, tracinho quantidade, tracinho categoria deslocamento, tracinho o fornecedor, empresa alfa, tracinho custo de venda, custo de compra, custo de venda, custo total. Agora eu vou fazer o próximo, ó. Ok, ele foi para o próximo item, combustível, eram 100 km, deslocamento, empresa beta, o fornecedor, o custo é de 4,39, o valor de venda é de 70 centavos, multiplicado, o valor final é de R$70. Próximo, percebe que para cada linha ele vai fazer aqui até acabar os componentes, né? Então fez bonitinho, ele funcionou certinho. Só que o que está faltando a gente fazer agora? A gente colocar esses dados dentro aqui da nossa lista, né? Então como é que a gente faz para inserir agora essas informações na lista? Percebe que eu estou fazendo aqui bem passo a passo para você não se perder aqui no nosso código, que eu sei que ele fica bem chatinho nessa etapa aqui, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, galera, eu vou primeiro limpar a minha lista, né? Então, porque sempre existe a possibilidade de você ter listas com sujeira, né? Então sempre existe essa possibilidade, por isso eu gosto sempre de garantir que não vai ter problema limpando a lista, tá bom? E eu vou salvar uma nova LT, por isso que eu chamei aquela de LT produtos. Agora eu vou chamar essa daqui, olha, de LT comp, né, que é de componente, as msforms.listbox. E da mesma forma que eu fiz aqui com a LT proj, eu também vou setar essa lista, tá? Então set LT comp vai ser igual a fr produtos.contents e aí o nome dela. Deixa eu até pegar o nome dela aqui que fica mais fácil. LT BOM, né? Então que é essa daqui. E aqui eu vou fazer o seguinte, né? Contents, parênteses, aspas, end, aspas, parênteses. Perfeito. Feito isso, deixa eu até conferir se é essa lista mesmo, que é essa aqui de cima que eu preciso, LTBOM, ela mesma. Minha memória já não é mais a mesma, né? Feito isso, galera, então agora o que falta fazer? Aqui, antes do while, tá? Então eu vim aqui, ó, fiz o L, né? Agora, antes do while, o que eu vou fazer? Eu vou dizer para ele limpar aquela minha lista. Então, lt comp.clear, ok? Então, limpa ela, deixa ela em branco caso ela já não esteja, tá? Então, ele vai limpar essa lista. E agora, eu vou adicionar essas informações, tá bom? Então, vou fazer o seguinte, olha, o if lt comp, ok? E aqui, end with,
perfeito? E o que eu vou ter que fazer aqui com essa minha LTComp? Eu vou ter que adicionar cada uma das minhas colunas ali, perfeito? Então, para fazer essa adição dessas colunas, eu vou seguir até, deixa eu pegar aqui meu message box para usar de cola aqui de novo, né? Eu vou seguir a mesma estratégia que eu tenho aqui embaixo, tá bom? Então, começando, eu tenho componente. Então, o que eu vou fazer? Ponto add item, ok? Então, adiciona ali um item novo na lista e esse item, né, vai ser justamente o comp, né? Perfeito. Então, ele vai colocar ali o componente pra gente. Depois que ele fizer isso, vai ter que aparecer a categoria na coluna da frente. Como que eu faço essa coluna da frente? Eu falo o seguinte, olha, ponto list, né? E aí eu vou fazer para ele o último item, né? Então como é que eu vou fazer isso? Ponto list count, porque olha, eu tenho aqui, né, o index, que é o último item que eu quero, e a coluna. No index eu vou colocar o seguinte, olha, ponto list count menos 1. Isso aqui vai ser o último item, tá? E depois eu vou vir aqui na coluna e vou colocar agora a coluna 1, tá? A coluna 1 é a coluna da categoria, tá? Então vai ser igual. E aqui eu vou colocar a informação que eu quero que apareça lá, que vai ser aqui cat. Vou copiar isso daqui, porque eu sou preguiçoso. Até melhor, vamos escrever. Ponto list, e aí ponto list count menos 1, né? Vírgula 2, segunda coluna. O que eu vou fazer aqui? Fornecedor, tá igual a form. Agora, próxima coluna, ponto list count, menos 1, vírgula, né? E agora sim, agora já enjoei de escrever. Então, copiei esse começo aqui, 3, igual, agora eu vou ter ali o valor de compra, tá? Então, o valor de compra, eu sei que é o V compra. Opa, V compra, perfeito. Depois, 4 vai ser o que? Igual o valor de venda, né? Então V venda. 5 vai ser a quantidade, tá? Igual a QNT. E 6, última coluna, vai ser igual ao valor final, V final. Então desse jeito ele vai escrever todos os dados bonitinho. Agora eu não preciso mais desse message box aqui pra gente. Perfeito? Então fez isso daqui, ele vai fazer as linhas todas lá pra gente, né? Já fazendo todo o preenchimento bonitinho de todos os itens. Perfeito? Vamos testar. Salvei, vou lá no FR Sistema, rodando sempre por ele agora, né? Então vim pra cá, vou pegar o item 2, olha lá o que ele fez, olha. Hora de trabalho remoto, hora de trabalho, LA 70, 16, 1120. Então fez certinho. Vou fechar e agora vou no outro, olha. Apareceu todos os 3 itens, tá vendo? Olha que bacana. O que está faltando aqui? Está faltando o cabeçalho aparecer e está faltando também ele deixar na largura certa, tudo bem? Então, para a gente poder ajustar isso, eu vou aproveitar um código que a gente já tem pronto, tá? Porque isso é coisa que a gente já fez, senão a aula vai ficar muito longa se a gente for refazer todos esses códigos, tá bom? Então, eu vou vir aqui, olha, no FR Produtos, a gente já tem aqui dentro da setinha aqui para cima, né? A gente já tem algumas coisas prontas, tá? Então, a gente já definiu, né, uma informação aqui, olha, de LH. Quem que era LH? Era a nossa L de head e uma LT, que era justamente a nossa lista do BOM, tudo bem? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer com que a LT era de componente, né? Vou fazer com que ele faça essa verificação, já colocando todas as informações lá pra gente. E aqui a gente já tinha colocado também todos os dados lá da lista BOM, aquela coisa toda. Perfeito? Então, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar e vou começar a copiar essas coisas, tá? Então, começando aqui pelo dim LH, tá? Então, isso daqui vai lá para o user form initialize, tá? Então, eu vou colocar ele aqui, olha, dim LH as, que vai ser o head, né? MS forms list box, eu vou voltar lá, bt add, né? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar o set dele, olha, que é isso daqui, set LH mi.controls.lt head, tá? Vou lá para o user form e vou colar isso aqui embaixo, olha,
colei, perfeito. Aí o que eu vou fazer? Vou lá no BTAD de novo. O que eu tenho aqui? Olha, for i, list count, não sei o que. Aí o que ele está fazendo? Está pegando aqui o LT e está verificando lá quantos itens tinham selecionados, para descobrir se a pessoa tinha realmente selecionado alguma coisa. Isso para a gente não é importante agora. Depois ele faz ali a coleta de informações, isso aqui para a gente ainda, né? O que vai acontecer? A gente vai precisar desse lar aqui aparecendo, tá bom? Então, para a gente poder pegar esses dados aqui bonitinhos, o que a gente vai precisar fazer? Eu vou precisar definir aquele lar como um string, do jeito que ele está aqui em cima, e fazer essa verificação. Então, eu vou copiar esse bloco if, vou vir aqui no user form, aqui vou colocar uma variável nova, né? Então dim lar as string, para ela poder existir, né? E aí vou fazer essa verificação aqui também, tá bom? Então, colei aqui, olha, então dentro da PL, ele vai lá do f, né, igual a 10, e ele vai fazer ali, que é a folga, né, a pegar a largura de todas as colunas lá pra gente, perfeito? Depois disso, vamos voltar lá. Olha quanta coisa a gente aproveita, né? Aqui ele tem a definição do LH, né? Então isso daqui, olha, é bacana. Isso aqui que faz o cabeçalho lá pra gente e coloca o lar ali no end with, no column widget, além de colocar todos os outros títulos ali em cima. Então vou copiar isso, vou vir aqui no user form initialize e aqui depois do lar vou definir isso daqui, olha, para ele fazer esse título acontecer pra gente. E o que está faltando agora? Column widgets.lar, né? Eu vou copiar só essa linha, tá? E vai vir aqui embaixo, olha. Então depois que ele ajustou, eu vou colocar na LTComp ali essa mesma informação, perfeito? Vou salvar e vamos rodar aqui esse Frankenstein para ver como é que ele ficou, tá? É sempre legal você pegar códigos assim que você já tem e reutilizar eles. Isso te dá bastante tempo, né? Imagina se a gente fosse pensar de novo na lógica, né, e fazer tudo de novo. Então é mais fácil você copiar e colar algumas coisas, tá? Mas sempre testem logo depois que você fez isso. Às vezes eu tenho alguns alunos, principalmente o pessoal do particular faz muito isso. O pessoal vem com um código e aí ele definiu, sei lá, um código que faz mudar a cor do botão. Aí copia isso para levar para o outro botão, né? Até aí tudo bem, eu faço a mesma coisa. Só que esquece de verificar aquele código, porque tem alguns detalhezinhos que às vezes você vai precisar mudar, e é o que a gente vai verificar agora. E na hora que você está pensando, você não lembra disso, porque às vezes já faz um tempo que você fez aquele código, primeiro, ou coisa do tipo, então isso passa batido. Você vai perceber o bug só lá na frente, e daí você já não lembra mais que aquilo é uma linha copiada, coisa do tipo. Então sempre, copiou e colou alguma coisa, já confere, tá? Para não ter dor de cabeça mais para frente. É mais rápido do que se você deixar o problema aparecer depois, ok? Então rodei, vim para cá, vou clicar aqui no segundo, né? Então apareceu, olha, componente, hora de trabalho, já ficou bonitinho agora, ele já ficou na largura certinha, tudo combinado aqui certinho. Vou testar o outro, né? Então eu peguei aqui o outro produto, olha lá, ó, já preencheu bonitinho, ok? Perfeito. O que eu quero fazer além disso, né? Eu preciso também preencher aqui essas informações de tipo, né? Então o que eu tenho aqui na minha informação, né? Então de categoria, tá? E o que eu tenho, que a família, né, na verdade, e qual que era a minha taxa de lucro ali, né? A minha margem de lucro, tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Da onde que eu vou tirar essas informações? Aqui em produto, eu tenho margem de lucro, que está como um texto ali pra gente, e eu tenho aqui a família, então eu já tenho essas informações, ok? Aqui, esse que a gente esqueceu aquela hora, eu vou colocar ele manualmente aqui só para não dar problema lá na nossa lógica, tá? Porque é uma informação obrigatória a questão de família. Esse daqui ele não está preenchido por conta de um bug, um erro que eu cometi na aula passada lá no código. Então pega lá o finzinho da aula passada, eu fiz um erro lá e ele não salvou aqui a informação, tá? Deixa eu até pegar aqui o nome certo, né? É consultoria, né? Então vou pegar aqui, olha, até vou aproveitar, copiar daqui e colar aqui, só para ele ficar preenchido certinho, tudo bem? Então essas duas informações também tem que ser salvas lá pra gente, consultoria e aqui a margem. Como que eu vou fazer isso? Vou lá na minha na user form. Aqui, olha, eu estou pegando componente e quantidade, certo? Da onde que saiu o componente e quantidade? Daqui da frente. Agora, o que eu vou fazer aqui também? Eu vou pedir para ele pegar família e margem. Então, eu vou criar uma variável para família e uma variável para margem, né? Então, dim
fam as string para família, dim margem as string para margem. Perfeito. Aqui que eu vou fazer aqui, olha, ele já está definindo para mim, então, esses detalhes aqui componente por componente. Isso para mim não é tão importante. Mas eu tenho aqui dentro da minha lista, ele está pegando o produto, né, que era aquela primeira informação, ok? Aí eu tenho, então aqui seria o list 0, digamos assim, list 1, list 2, né, vai ser a família. Então o que eu vou fazer aqui, olha, fam é igual lt prod.list i, vírgula 2. Então isso aqui vai salvar essa informação pra gente. E o outro, né, que é a margem, vai ser igual a lt prod.list i, vírgula 3, né, que é essa informação aqui, ok? Então assim vai salvar esses dois dados ali pra gente também, ok? Beleza. Aí ele veio pra cá, fez a atualização, atualizou as duas listas, aquela coisa toda, rodou todos os componentes, que é isso que a gente precisava. Aí agora eu vou configurar, colocar essas informações dentro daquelas dois dados, que é justamente essa text box e essa combo box. Vou começar pela text box seguindo a mesma lógica que eu tenho ali embaixo no else, tá? Então ponto tb margem ponto value vai ser igual a margem, né? E ponto tb margem ponto for color vai ser igual a vb black, que é a cor que a gente está usando para dados preenchidos. Ponto cbfam.value vai ser igual a fam. E ponto cbfam.forcolor vai ser igual a bblack. Então assim, agora ele vai coletar esses dados e vai preencher esses dois campos. Ctrl B, salvei o meu código, né? Ctrl B ele vai salvar qualquer arquivo aí do Office, até desculpa a gaguejada aí, no Office, caso você esteja na versão em português, tudo bem? Vou rodar para a gente ver se está funcionando legal, tá? Então percebe, cada pedaço do código eu vou testando, tá? Então eu peguei aqui o primeiro, então olha, consultoria 100%, ótimo. Vou pegar o segundo, cursos online 50%. Então percebe que cada detalhe que eu estou fazendo está preenchendo legal aí. Próximo passo agora, né? Então é a gente preencher aqui a nossa margem, né? As nossas taxas, tá? Então, o que tem que fazer? Tem que marcar as taxas aqui que a gente tem preenchidas, tá bom? Então, como que a gente vai fazer isso? Com base em quê? Lá no Excel, eu também tenho aqui uma informação, olha, uma coluninha que a gente deixou aqui com taxas, tá? E está na mesma estratégia que a gente usou o componente, então eu vou usar uma estratégia bem parecida, ok? Então, vamos lá aqui em produtos, vamos vir para cá, e eu vou fazer, né? Então, depois aqui das CBs, eu vou agora fazer um preenchimento bastante parecido com o que a gente fez lá em cima, ok? Então eu vou pedir para ele definir um L, que a variável já existe, né? Então eu só vou reaproveitar ela, que vai ser igual a ponto range, até melhor, w produtos, pl produtos, né? Ponto range, with pl produtos, vai economizar um tempo aqui pra gente. Produtos, aqui um and with, tá? Só pra gente poder pegar essas informações aqui mais fácil, ok? O que eu vou fazer aqui, né? Eu vou pedir para que ele faça a pesquisa aqui na nossa coluna Z, agora, procurando aquele prod. Então, ponto L vai ser igual a ponto range, cifrão Z, dois pontos, cifrão Z, ponto find, e aí o what, né, dois pontos igual, estou procurando o prod, look in, dois pontos igual xl values. Tem várias vezes o pessoal me pergunta, o que é esse look in, que eu uso todas as vezes? E o look at, né? É a configuração da pesquisa, tá? Eu sempre deixo assim por segurança, para que ele não dê erro na sua pesquisa, ok? Então, sempre usa look in, values, look at, xl role, tá? Eu sempre faço assim, justamente para evitar bug aí na minha utilização. Look at, dois pontos igual, xl role, tá? Ponto raw. Então, assim ele vai achar qual é a linha onde eu tenho aquele produto. Então, se eu peguei o produto 1, ele vai salvar o número 2, mesma estratégia que a gente fez aqui. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou identificar esse item aqui, né?
Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer o seguinte, vou pedir para que ele, a partir desse L, né, então enquanto while, ponto range, cifrão Z, cifrão e comercial L, ponto valor é igual a prod, então enquanto eu estou falando daquele produto, e um w-end aqui já embaixo. Tá? O que eu vou fazer enquanto isso? Eu vou pedir para que ele marque aquela caixinha, né? Então lá da minha list box, ok? Então como que eu vou fazer isso? Eu vou precisar de uma quarta LT. Olha o trabalho que está dando de fazer essa edição, mas vai ficar bem legal ali, tá? Eu vou chamar aqui de L taxa, tá? As msforms.listbox. Também vou precisar setar essa variável, ok? Então set L taxa igual a fr, ou até melhor, né? mi.contos, e aqui vou chamar lt taxas, né? Que eu acho que é esse o nome dela, vou conferir ele agora. E até vou melhorar essa parte aqui de cima, olha, eu coloquei fr produtos, eu posso colocar mi aqui para ficar mais curtinho, tá bom? Mesma coisa, tá? Toquei 6 por meia dúzia ali, só para ficar mais curtinho, ok? Deixa eu conferir o nome da lista, lt taxas, isso mesmo, tá? Então, LT taxas. Perfeito. Então, feito isso, agora o que a gente vai fazer aqui? Né? Então, eu peguei aqui defini esse item e eu vou falar para ele que ele precisa, primeiro, limpar todos os itens que já estiverem marcados. Porque lembra, existe a possibilidade de algum bug, alguma coisa do tipo, vir alguma coisa marcada. Eu não quero isso. Então, eu quero que ele limpe todos os itens. Depois, eu vou sair marcando todos os itens, tá? Então, essas duas etapas. Eu vou começar por escrever, por marcar. Depois eu vou fazer a parte de limpar. Tudo bem? Então, eu vou fazer o seguinte, olha. Enquanto aquela linha ainda faz parte, eu vou fazer com que ele rode, né? Então, for i igual a zero, igual a zero, né? E i é uma variável que a gente já havia criado aqui em cima, tá? Então, para o i igual a zero, to lt taxas, ponto list count menos 1. O que eu vou fazer, né? Eu vou deixar aqui um next. If lt taxas ponto list i é igual a quem? Aí ele precisa ser igual justamente à informação que está escrito lá em cima. Deixa eu até corrigir aqui que ficou um errinho de digitação, né? L é igual. Então o que vai ser? Vai ser essa informação que está aqui em cima, olha. Então, justamente para que ele pegue aquele dado que eu tenho aqui na minha coluna AA, tá? Então, ponto range, cifrão, AA, cifrão e comercial L, ponto valor. Então, é assim que ele vai verificar isso. Then, LT taxas, ponto selected. Então, eu vou colocar isso aqui junto ali, vai ficar até mais curtinho, tá? A mesma coisa eu vou colocar na mesma linha ali. LT taxas, ponto selected e é igual a true, tá? Então, desse jeito, o que ele vai fazer? Ele vai rodar por todas as listas, né? Por toda a lista, na verdade, e vai marcar aquele item, tá? E até, pensando aqui, melhor, jogar ele aqui para baixo mesmo para poder colocar um exit for aqui, olha. E end if. Por quê? Dessa forma, se tiver 200 itens lá na sua lista, ele não vai rodar todos, né? Ele vai rodar só até encontrar o item certo, assim o seu código fica mais rápido, tudo bem? Beleza, então isso daqui vai dar certo. O que eu preciso fazer? Eu preciso também limpar antes para evitar que tenha alguma coisa na sua lista, tá? Então o que eu vou fazer? Antes disso, eu vou falar o seguinte, olha, antes do if pl products aqui, olha, falar for i igual a 0 to lt taxas ponto list count menos 1. E aqui eu vou falar, olha, lt taxas ponto selected e é igual a false, tá? Então assim ele vai limpar todos os itens. Next. Então ele só vai marcar aqueles itens que eu preciso de verdade, tá bom? Então aqui ele vai marcar todos os itens, já fazendo com que eles apareçam ali bonitinhos ali para você. E depois que você fez isso, como eu estou ali num while, né, que depende do L, eu preciso incrementar esse L. Então L é igual a L mais 1.
tá? Então assim ele vai rodar por todos os itens ali, marcando essas caixinhas. Vamos ver se isso funciona. Salvei, rodei, opa, coloquei alguma coisa aqui de errado, perceba que acontece. Deixa eu ver aqui onde foi que a gente deixou alguma coisinha passar. Foi alguma digitaçãozinha aqui que saiu um pouco errada em algum ponto. LT taxas, ponto select, false, bonitinho. Aqui LT taxas, ponto list count, -1, tá certo. LT taxas, false. Deixa eu fazer o seguinte, tá? Eu vou pedir para que ele rode isso daqui de forma linha por linha, só para a gente encontrar aqui onde foi o bug, sem precisar ficar lendo linha por linha, tá? Beleza, ele fez ali a definição, veio para cá, aqui a gente encontrou, tá aqui, olha, no V final é igual essa informação. Opa, não faz muito sentido. Beleza, tá lá no V final mesmo, tá? Então o V final, tá, é porque aqui a gente ainda não pegou essa informação, né? Então o V venda, ele tá saindo como vazio, tá? Isso aconteceu só porque eu rodei aqui pelo FR Produtos, ok? Isso a gente já vai consertar, daqui a pouco não vai mais ser esse tipo de bug, por enquanto é normal isso, tá? A correção vai ficar lá no evento Carry Close desse formulário lá de produtos, tá? Então eu vou rodar por aqui, vou abrir ele aqui, olha. Então percebo que ele aqui funcionou bonitinho. Então, nesse caso, o que ele fez aqui? Olha, ele verificou e não marcou nenhuma taxa. Vamos marcar aqui o segundo, que eu tenho certeza que tinha taxa. Opa! Vamos ver aqui por que ele não está marcando as taxas ali, como deveria. Produtos. Vamos vir para cá. Deixa eu pegar aqui a parte das taxas que a gente acabou de fazer, tá? Que é justamente essa parte aqui. E vamos lá rodar novamente. Sistema, rodei. Vim para cá, vou abrir o primeiro, ele tem um item marcado, então ele aqui Z, L é igual a 2, tá certo? Então ele pegou lá procurando produto 1, né? Então se eu mudar aqui, olha, ele pegou a linha 0, deveria pegar a emissão de boletos, né? E aí o que ele está procurando aqui? F8 for i igual a 0 até LT taxa ponto list count -1, né? E o list count da LT taxas está 0, então por isso que ele está bugando ali antes. Por quê? Porque a LT taxas ainda não foi configurada, olha, tá vendo? Então a LT taxas ainda não foi configurada, não existe nada ali dentro dela. Então eu vou parar aqui a execução. A solução é bem simples. Vou vir para cá, olha, vou pegar esses call que estão aqui embaixo, né? Esses 3 calls. Vou dar um Ctrl X, ok? E vou jogar eles aqui em cima, porque não tem diferença nenhuma fazer eles antes ou depois, tá? Então eu já vou fazer eles aqui embaixo. Aqui, olha. Só copiei de lá de cima, tirei de lá de baixo e joguei aqui em cima, depois do meu TP margem, TP família, tá? Vou salvar e vou rodar lá pelo sistema de novo. Acessar, peguei o primeiro. Aí agora, né, ele vai pegar aqui a informação, produto, então agora ele entendeu ali que é produto 1 que ele está buscando, né? List count agora é 2, né? Então F9 aqui para tirar a marca, F5, ó, já veio marcada aqui a emissão de boleto, perfeito. E no outro eu tenho que marcar as duas taxas. Ótimo. Então, olha que bacana, galera. A gente conseguiu fazer ele coletar todas as informações, preencher todas as caixinhas aqui que a gente tinha, preencher lista e tudo mais, usando só aquele editar, tá bom? O que está faltando? A gente preencher aqui os nossos labels, né? Então, e os nossos labels, a gente já tem isso acontecendo, tá? Então, se eu vier aqui, olha, nesse item, eu tenho aqui todos os meus labels sendo preenchidos, tá? Deixa eu ver aqui. Call até custo, né? E se eu vier aqui, olha, lá embaixo, o meu call até custo, ele funciona quando? Quando a gente já tem todos os nossos itens ali prontinhos, ele já faz aqui a atualização dos custos pra gente, usando aqui o LB lucro, o LB total, tudo certinho aqui pra gente, tá? Então eu só vou chamar esse carinha lá na nossa estrutura, assim como a gente tem aqui esse call até lucro quando a gente faz a atualização de taxas, tá? Então, vou lá no user form, initialize, que é esse cara aqui, ele já fez então todos os preenchimentos ali, e aqui eu vou colar aquele call até lucro, ok? Salvei, vamos rodar lá de novo, tá? Então percebe, cada mudança que a gente faz, a gente já vai rodando de novo para conferir, tá? Opa!
não preencheu aqui as informações. Vamos ver lá como é que a gente tinha feito isso antes, né? Então, quando a gente adiciona aqui, eu sei que ele faz essas mudanças. Se eu vier aqui, ele pega todos os dados bonitinho, mas ele não preenche os labels, né? E se eu for, ele vem para cá e dá lá o call do AT custo aqui pra gente, tá? Então a gente tem lá embaixo AT lucro, né? AT taxas, eu tenho AT custo, na verdade, que eu tenho que chamar, né? Não o AT lucro como eu fiz, ok? Então eu vou vir aqui no user form e vou só tocar para AT custo. E aí sim, o AT custo, né? Ele chama o AT taxas, o AT taxas chama o AT lucro, ok? Então, salvei, vamos rodar, e aí ele já vem com todos os dados aqui preenchidos pra gente. Vamos para o outro, tá? Perceba que ele já faz aqui toda a verificação, já faz todos os cálculos aqui pra gente, bonitinho, perfeito? O que está faltando aqui a gente fazer agora, né? A gente fazer com que quando você saia, ele limpe aquela nossa variável, tá? Então, o que eu vou fazer? Olha, vou vir no user form, vou vir aqui no evento carry close, tá? Opa, deixa eu parar aqui a execução, que ele estava ali rodando. Taxas, produtos. E aqui eu vou vir no evento carry close, ok? E no evento carry close, o que eu vou fazer? Deixa eu tirar essas linhas aqui que eu tinha colocado antes para facilitar a visualização. Eu vou fazer o seguinte, olha, md variáveis.edit é igual a false, tá? Então toda vez que ele fizer isso agora, ele vai fazer com que a gente limpe aquela variável que dizia, né, se eu estava editando ou não, tá? Então, rodando ele desse jeito, né, então eu vou vir aqui pelo sistema. Se por acaso eu vier aqui no cadastro de novo, ele vem todo vazio. Fechei. Se eu vier por aqui, olha, ele vem todo preenchido. Fechei, vim aqui novo, vazio. Então, olha que bacana. Agora, eu sei que dá um certo trabalho pra gente fazer isso ficar bonitinho, mas perceba que a gente já aproveitou um monte de código que a gente já tinha, só copiando e colando, tá? E repito, né, se isso ficou confuso para você, deixa aqui, a gente pode conversar sobre isso, mas olha que bacana o poder disso, né? Da gente ter uma única variável que está controlando todo esse preenchimento ali pra gente, beleza? O que a gente vai fazer na nossa próxima aula desse sistema aqui, que está chegando na reta final dele, né? Eu estou falando isso já faz alguns vídeos, eu sei, mas percebo que estou tentando detalhar da melhor forma que possível um projeto gigante aqui pra gente, né? Justamente, basicamente um curso aqui só nesse projeto aqui para vocês, tá? O que a gente vai fazer aqui, olha? Agora que ele já consegue abrir a edição, falta salvar essa edição. Então, para salvar a edição é quase a mesma coisa que a gente já fez. Precisa de algumas mudanças, mas é quase a mesma coisa. E depois disso, outra coisa que a gente precisa fazer, a gente também precisa fazer com que a pessoa possa excluir esses produtos salvos, tá? Então, ó, a gente precisa salvar a edição de forma correta. A gente precisa excluir um produto, ok? Então, o serviço, que a pessoa ainda não consegue. E uma outra coisa, a pessoa vai vir aqui, olha, e vai editar esses produtos aqui embaixo, esses componentes. Então imagina que, sei lá, o aluguel de veículo não é mais R$ 150, agora é 200, porque subiu, por exemplo. Então o que eu quero fazer? Eu quero mudar aqui e eu quero que ele seja inteligente, a ponto de vir para cá e alterar já no preço do produto de forma automática. Então são essas três coisas aí que a gente vai fazer, tá? Fazer a edição, aqui ou melhor, salvar essa edição, fazer a exclusão e fazer a edição por componente, atualizando o preço final do produto, tá? Que vai ficar bem legal lá pra gente, beleza? Bom, galera, espero que vocês estejam gostando desse projeto que a gente está fazendo, né? Deixa aqui nos comentários. Lembro sempre, se você tiver alguma ideia de uma necessidade, alguma coisa que você gostaria de ver, deixa aqui pra gente, a gente vai fazer vídeo pra vocês, vai tentar colocar isso aí. A gente até tem uns vídeos recentes aqui saindo de sugestões ou de dúvidas de alunos, ok? Logo mais, a gente vai lançar também uma sequência de vídeos falando sobre gráficos, tá? Porque eu tenho tido muitas dúvidas, né? Muitos alunos falando com dúvidas sobre gráficos do Excel, tá? E a gente vai aproveitar
fazendo uma sequência bem legal, onde a gente vai passar por, se não todos, quase todos os gráficos do Excel. E eu não quero te ensinar a fazer gráfico, porque isso é simples, né? Lógico que a gente vai passar por isso, mas eu quero que você aprenda como usar cada gráfico, né? Então, para que serve cada um, qual o tipo de análise que você faz com cada tipo de gráfico. Então, a gente vai fazer por aulas separadas, vai ser uma sequência assim como essa daqui, onde você vai aprender isso e eu vou te ensinar lá também a colocar esses gráficos de forma bem dinâmica dentro do seu user form, que é um negócio que eu vejo o pessoal fazendo de forma muito difícil, tá? Tem jeito mais fácil de fazer. Você pega os seus formulários, coloca os seus gráficos lá, atualiza e ele funciona sem travar, sem ficar pesado e de uma forma bem simples aí de programar. Beleza, galera? Bom, espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima aula.